Olá pessoal, bem-vindos a mais um exemplo de resolução de integrais simples do professor Luiz Maggi. Nós vamos resolver hoje essa integral, uma integral definida de meio até a raiz de 3 sobre 2, de 6 sobre a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de t, uma integral em função de t. Essa integral ela está no livro do James Stewart, sexta edição, página 365. A sua forma de resolução, para resolver essa integral, nós vamos usar substituição trigonométrica, usando duas relaçõezinhas trigonométricas básicas, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, o que nos dá cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, e secante ao quadrado, que é igual a 1 mais tangente ao quadrado, o que nos dá tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1. Ela também é um exemplo de aplicação do teorema fundamental do cálculo, integral de a até b de f de x dx, que é igual a f de b menos f de a. No caso desta integral, integral de meio até a raiz de 3 sobre 2, de 6 sobre u menos t quadrado dt, é o f de raiz de 3 sobre 2 menos f de meio. Esta função f é a primitiva da função, que nós podemos achar através da sua antidiferencial. Nós vamos resolver então uma integral, o antidiferencial dessa função, uma integral sem esses limites de integração. Nós vamos fazer isso fazendo uma substituição trigonométrica. Perceba que a expressão que está dentro da raiz, ela tem uma forma muito parecida com 1 menos seno ao quadrado de θ. Se eu fizer t igual a seno, t ao quadrado é o seno ao quadrado, e dentro da raiz eu vou ter a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Para fazer isto, para fazer t igual a seno, eu tenho que me lembrar que o diferencial também vai mudar. Eu estou fazendo uma mudança de variáveis, eu estou deixando de trabalhar com a variável t e passando a trabalhar com a variável θ. Então o meu t vai passar a ser o seno de θ. E o dt, que é o diferencial de t, vai ser a derivada de t vezes dθ. Como t é uma função de θ, derivada de t, derivada de seno é o cosseno θ dθ. Substituindo isso na nossa integral, lembre-se que agora é uma antidiferencial, uma integral sem esses limites de integração, eu vou ter a integral de 6 sobre a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, só que no lugar do t eu vou ter seno θ, então 1 menos seno ao quadrado de θ, vezes dt, só que no lugar de dt vou ter o diferencial cosseno θ dθ. 1 menos seno ao quadrado, pelas relações trigonométricas fundamentais, é o cosseno ao quadrado. Então eu passo a ter 6 sobre a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, cosseno θ dθ. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado é o próprio cosseno. Este cosseno, perceba que nós temos uma simplificação e a nossa integral vai ser simplesmente a integral de 6 dθ. 6 é uma constante, conserva, a integral de dθ é o próprio θ, então nós vamos ter esta solução. Integral de 6 dθ, 6 vezes θ, mais a nossa constante c de integração. Perceba que nós resolvemos a integral em função de θ. Mas a nossa integral definida ali, integral de meio até a raiz de 3 sobre 2, é em função de t. Nós vamos ter que voltar e mudar essa variável. O que nós temos até agora? Nós temos que a integral de 6 sobre a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ, cosseno θ dθ, isto é igual a 6θ mais c. Lembre-se, este resultado é em termos de θ. Para fazer isso, nós usamos esta substituição trigonométrica, t igual a seno θ. Perceba que se o t é o valor do seno de θ, nós podemos usar uma relação inversa e dizer que o θ é um arco ou um ângulo cujo seno vale t. Lembra, t é o seno de θ, então θ é o arco de seno t. E nós vamos substituir isso na nossa integral. Onde eu tenho seno ao quadrado de θ, eu volto o meu t ao quadrado. Cosseno θ dθ é o dt. Em vez de 6 vezes θ, eu vou obter 6 vezes o arco de seno t mais c. Então essa é a minha solução em termos da variável t, que nós vamos usar para resolver a nossa integral definida, f de b menos f de a.
Como ficaria essa integral? A integral de meio até a raiz de 3 sobre 2 vai ser o f, né? A nossa função f é 6 vezes o arco de seno t, de meio até a raiz de 3 sobre 2, que vai ser representada desta forma. Fazendo f de b menos f de a, então eu tenho 6 vezes o arco do seno, raiz de 3 sobre 2, menos 6 vezes o arco de seno meio. Se nós lembrarmos no primeiro quadrante de 0 a π sobre 2 da tabelinha de senos e cossenos, o seno, o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2 é o π sobre 3. O arco cujo seno é meio é o π sobre 6. Substituindo os valores, nós vamos ter 6 vezes π sobre 3 menos 6 vezes π sobre 6. Efetuando a simplificação, 2π menos π, que é π, que é o resultado dessa integral. Espero que tenham gostado deste exemplo. Este é mais um exemplo aí, né, de integrais definidas. Este exemplo é do James Stewart. Espero que gostem, curtam o canal e ajudem compartilhando e divulgando entre seus amigos. Muito obrigado.